Às vezes basta um pensamento negativo para você entrar numa espiral de sofrimento. Daquele tipo assim, ai meu Deus, tudo dá errado na minha vida. E aí você começa a desenrolar um monte de coisa. E quanto mais você pensa, mais parece que esse peso aumenta. Mas calma, respira fundo. Porque existe uma técnica super simples para cortar de vez esse ciclo e você retomar o comando da sua mente. E eu quero que você faça ela comigo agora. São uns 3 minutinhos apenas. E você vai sentir a diferença agora, aqui na hora. Então vamos junto fazer, eu vou te explicar e a gente faz junto. Você tem que entender o seguinte, que pensar demais num problema não traz solução. Às vezes a gente fica lá martelando, pensando, dorme pensando, acorda pensando, conversa com todo mundo, achando que falando você vai encontrar. Você, neste momento, você só aprofunda no sofrimento. E a mente, ela começa a acreditar que ao pensar vai resolver. Mas ela só está, neste momento, reforçando um padrão de dor. Sabe, estou pensando no quanto que isso me dói, do quanto que isso está difícil, olha que situação que eu me envolvi, olha para lá. Você só vai sofrendo, você não está em nenhum momento com a sua mente focada em solução, mas você passa a acreditar que sim. Então, a primeira etapa para a gente sair desse ciclo, desses pensamentos negativos repetitivos, é perceber o pensamento, sem lutar contra ele. Então você vê que aquele pensamento vai e volta, você está mesmo, e um vai puxando o outro, você vai parar e vai falar assim, que pensamento é esse? E reconheça a emoção que esse pensamento traz, sem se identificar com ela. Nós estamos aqui agora, eu quero que você, nós estamos já iniciando, eu estou iniciando com você aqui os passos dessa técnica de 3 minutos. Então, primeira coisa, você vai olhar, né? E vai ver esse pensamento. Que pensamento é esse? Estou pensando o quê? Né? Que só acontece desgraça na minha vida, que nada dá certo para mim, né? E quando você está ali, que emoção te vem? Então você vê o pensamento e a emoção. E agora, né, trazendo esse pensamento, tornando só identificando o pensamento, sem se identificar com ele, você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Quem é que está pensando isso aqui? E você vai entrar na posição de observador. Na hora que você fala assim, quem é que está pensando esse pensamento? E entrar nessa posição de observador, você já está começando a se descolar. Descolou, você vai para outra etapa que é começar a passar este seu pensamento, você vai imaginar esse seu pensamento, a situação que você está vivendo, como se fosse um filminho, passando ali na sua frente. E você está aqui do lado de fora, assistindo aquele filminho. Ah, então aconteceu isso, aquele outro, lá, é isso. Veja toda a ceninha do seu pensamento se desenrolar. O que aconteceu? O que é que você fez na cena? O que é que o outro fez na cena? Sem se envolver, você está só assistindo um filme aqui, você está ali apenas observando. E por que nós estamos aqui nesse ponto de observação? Porque quando a gente fica com aquele pensamento repetido, a gente querendo arranjar uma solução para ele, a gente está envolvido e a gente não consegue. Sabe, se você está enfiado no poço, você não consegue sair do poço, você tem que sair para poder observar a situação, você tem que se distanciar. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro passo é esse distanciamento. Distanciou, tá ali o filminho, né? Terminou o filminho, tá ali passando, ele continua ali na tela ali, mas tá ali paradinho, você fica olhando. Você vai fazer a seguinte pergunta: para que isso aconteceu? Qual é o propósito dessa situação? Aconteceu tal coisa, para que raios, né? Para que raios isso aconteceu? Qual o propósito disso? Tudo na nossa vida tem um propósito. Aqui você não vai perguntar o porquê isso aconteceu, porque o porquê vai te trazer justificativa, aconteceu isso, porque o outro fez aquilo, porque isso. Daí você vai pegar a novela. É o pra quê. Pra quê vem um significado. Então você vai só perguntar. Você pode até nem ter essa resposta de imediato, mas você vem com um pra quê. Você deixa essa pergunta aqui, ó. Você já está aqui se distanciando, você fez a pergunta. Essa pergunta que você faz, ela desloca a sua mente da repetição e vai te colocar na consciência. Ela te leva automaticamente para você tomar consciência daquilo ali, porque enquanto você está ali, rebobinando, né? Como se fosse um papagaio, não que fala, mas um papagaio que fica pensando a mesma coisa, você está sem consciência nenhuma, você está só na repetição, achando que está fazendo alguma coisa. Então essa pergunta é para quê? Esse deslocamento, né, de você colocar como uma observação, ele tira você, ele desloca você disso aqui que está repetindo e põe você na sua consciência. E é nesse ponto que o pensamento repetitivo perde a força.
E é nesse ponto que vem a possibilidade da compreensão. A compreensão vai surgir. Naturalmente ela vai surgir. No que você põe ali, você fala, nossa, você compreende algo. Alguma coisa está acontecendo. A solução, ela nunca está dentro da cena. Está no significado que ela desperta em você. Então, às vezes, a gente fica ali, olhando para aquela situação, querendo entender aquela situação, olhando para ela, não está ali naquela cena. Ela está no significado dela. Então, na hora que você vai para o significado, a compreensão começa a aparecer. E quando você entende o que aquela situação iniciou em você, o aprendizado surge. Quando o aprendizado surge, sabe o que acontece? A energia muda instantaneamente, porque nós somos ávidos para querer aprender. Não tem uma única pessoa que não quer aprender alguma coisa nova. Aprender é gostoso. Seja aprender a fazer um bolo é gostoso. Então tudo são novidades, a nossa mente é ávida por isso. Então você fala, nossa, isso aqui aconteceu para eu aprender isso. Olha que bacana. E uma coisa importante que você tem que saber é a solução nunca está na mesma frequência em que o problema foi criado. Então veja, quando você está num pensamento, pensa aqui, ó, aqui foi criado, nós estamos aqui nessa estação. Esse pensamento, essa situação criou-se aqui. A solução nunca está aqui. E quando você começa a repetir, você está repetindo na mesma estação, na mesma faixa vibracional. Para você encontrar a solução de qualquer problema, você tem que transcender essa faixa vibracional. E essa transcendência, ela vem primeiramente, quando você desloca, né? Então, qual é? Eu desloco a minha atenção a isto daqui, apenas fico como um observador, e como observador eu faço essa pergunta do para quê, e fazendo a pergunta do para quê eu vou encontrar um propósito disso daqui. A hora que eu falo do propósito, eu estou elevando a minha consciência aqui em cima. Eu estou saindo dessa frequência e indo para uma outra frequência. E nessa frequência mais elevada é que eu consigo olhar para a situação e falar, uau, é isso. A solução está aqui, ela não está aqui. Então, quem fica rebobinando sempre as mesmas situações, os mesmos problemas, não está indo em direção à solução. Pelo contrário, só mantendo cada vez mais e mais a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. Porque aqui está a dor, aqui está a leveza, aqui está a ampliação. Então, entenda uma coisa. Quando você se distancia emocionalmente, a energia começa a se mover. Porque a hora que você está emocionalmente preso àquela situação, você segurou, você estancou aquela manifestação daquele jeito. A hora que você solta a sua emoção, você se distancia, a energia começa a se mover, o campo começa a se abrir para novas ideias e a clareza aparece. É a hora que assim, ó, do nada vai te vir um insight. Então, não necessariamente este insight ele possa vir exatamente na hora que você está fazendo essa técnica que eu acabei de te ensinar. Mas você faça ela, coloca as perguntas, se a resposta não vier, você deixa ali no campo. Quando você menos esperar, você vai falar assim, nossa, é isso. Sabe, as melhores ideias, elas vêm fora do contexto. Às vezes a gente fica lá martelando, de repente você vai, parará, mas você pelo menos já arejou o seu campo mental energético, você já saiu desse aprisionamento, já deixou livre para que novas mensagens, informações e soluções venham até você. Quando você muda a sua mente, você muda o seu mundo. Você muda a sua realidade. Quer mudar a sua realidade? Começa a mudar a sua mente. Quer encontrar solução? Começa a mudar a forma de você olhar para as situações. Isso faz toda a diferença e faz com que você alce voos em frequências vibracionais de expansão, de clareza, de intuição, de leveza. E encontrar soluções, o seu cérebro está programado para isso. Então não trave ele com repetições inúteis, achando que através da repetição você vai encontrar a solução. Saia do patamar, do mesmo patamar e transcenda. É na transcendência que a gente encontra o caminho. Agora, é você se inscrevendo neste canal, dando like nesse vídeo, clicando no sininho, que a gente transcende para o próximo vídeo.